Zenos já estava admirando o tamanho do hospital real. Bernardo e Yumin estavam o levando para conhecer todo o campus, e até eles se perdiam ali dentro de vez em quando. E logo eles foram até a sala de pesquisas do Dr. Bernardo. Ele explicou sobre o trabalho especial com mais detalhes. Se tratava de pessoas desaparecidas, e Zenos teria que apenas andar por aí e procurar o máximo de informações possíveis. E como deixou ele com um distintivo de aluno especial, poderia usar todos os programas do Hospital Real. E Zenos questionou se não teria medo de alguém o descobrir como um falso curandeiro. E Hernado já deixou tudo no esquema, até mesmo criar a historinha que ele é um aluno especial que retornou do exterior. E como era um curandeiro de elite, ninguém iria discutir a sua decisão. Nos dormitórios, Lily também estava o acompanhando, era um luxo que Hernardo permitiu. Colocaram no papel que ela seria sua irmãzinha mais nova. O Min se despediu e logo atrás Carmila apareceu também. E o Prota perguntou se por acaso ela não estava com medo de ser exorcizada com tantos curandeiros ao redor. E ela respondeu que não é como se tivessem tantas pessoas que pudessem usar o mesmo nível de poder de Zenos. Com isso, a galerinha passou para o dia seguinte, onde já estavam no refeitório, e ele perguntou para o Min como se conseguia uma licença de curandeiro oficial. E ela respondeu que primeiro deve se inscrever para o exame em uma academia especial para curandeiros, e depois de alguns anos poderá aplicar para o exame de curandeiro real, e assim ganhará sua licença. Depois disso, poderá ser designado para uma filial do Hospital Real ou trabalhar como um aventureiro no campo, até mesmo no exército ou na nobreza. E depois de acumular muita experiência e proeza, poderá aplicar para outro exame, que servia para subir sua patente. E a cabeça do Prota começou a doer só de pensar nessa trabalheira toda. Então foi logo para sua missão, perguntando informações das pessoas que desapareceram. E a garota respondeu que o nome de um deles é Alfred, um veterano do hospital. Era um curandeiro avançado, tinha muito talento e era atencioso com todo mundo. Assim como era o segundo chefe da divisão de pesquisas, somente atrás de Bernardo. Era um grande amigo dele também, e subitamente desapareceu, e até então não tinham pistas. Com isso, uma presença ilustre entrou no refeitório. Era o professor Goldram, o vice-diretor do Hospital Real. Era um curandeiro avançado de sétima classe. Ela explicou a divisão dos níveis de cura do iniciante até o avançado. Todos eram divididos em 7 classes. Um curandeiro avançado de sétima classe era uma posição antes do curandeiro de elite. Ele também concorria para ser o próximo diretor desta academia, por isso que tinha uma comitiva sempre seguindo ele por aí. E desde que ele assumiu esta posição, o hospital acabou mudando um pouco. Os nobres estavam com maior reconhecimento e atenção, enquanto os pobres não tinham tratamento adequado. Goldran estava mais interessado em avançar com a política do que com a cura, e até mesmo disse que ele tem chance de estar envolvido no desaparecimento de Alfred. Isso porque Goldran está reunindo os maiores talentosos do hospital sob sua liderança, e antes de desaparecer, ele foi contratado para ajudar em algumas pesquisas do vice-diretor. E Goldran apenas informou que não sabia o que tinha acontecido, mas ela tinha uma sensação estranha sobre este cara. Nesse instante, um figurante chegou e perguntou o que o Min estava fazendo tão escondida, e este cara era Cresson. E ao ver Zenos como um aluno especial, apenas brincou para ele não envergonhar quem o indicou e meteu o pé. O Min disse para não se preocupar, que aquele garoto fazia parte da facção de Goldran e era só um paspalho. Com isso, somos levados até a infância do Prota. Ele estava tentando curar um homem moribundo na rua, mas levou um soco na cabeça, e era o seu mestre, avisando para não usar a cura nas pessoas que já morreram. Então, vamos para a cabana, e lá apareceu outra criança usando magia de cura também. E logo atrás, o mestre elogiou os dois. Sabia que tinham achado bons curandeiros. Mas foi Zenos quem trouxe essa segunda pessoa. Seu nome era Veritra. E foi aqui que explicou a diferença entre as classes dos curandeiros, e que eles deveriam ser o tipo de curandeiro que traria mudanças no mundo. Então, acordou na aula, e o professor estava explicando sobre as descobertas recentes sobre os mortos-vivos. Zenos estava admirado com todas as informações, mesmo já sabendo de quase tudo por ter sido um aventureiro, mas ter isso organizado em um papel deixava tudo mais claro. Um dos estudantes perguntou sobre os espíritos, e o professor respondeu que ainda não sabiam muito sobre estes monstros, já que eram da classificação mais alta. E porque a maioria dos aventureiros que desafiam espíritos, bom, não voltam para contar histórias.
E por isso orientou que, se caso eles encontrem algum espírito algum dia, deveriam fugir, especialmente se encontrarem um que poderia falar. Isso porque todo monstro que pode falar é do nível mais alto possível. E Zenos arregalou os olhos, porque tinha um espectro falante neste momento no seu quarto e ela estava tomando o chazinho da tarde. O professor perguntou quem gostaria de compartilhar experiências em lutas contra mortos-vivos, e Cresson levantou a mão, informando que foi um aventureiro por alguns anos e matou cerca de 30 mortos-vivos. Em seguida agradeceu os elogios da turminha, então se virou para o aluno especial e fez a mesma pergunta. E Zenos tinha que criar uma reputação, mas se exagerasse não ia ser legal. Então mencionou que conseguia eliminar no máximo 30 de uma vez também, igual a história de Cresson. E o garoto mandou não mentir, como que poderia matar 30 de uma só vez. E o professor ao fundo perguntou se era verdade e se ele poderia explicar isso. E o Prota explicou que não tinha nada de impressionante na verdade, porque se eles fossem até os labirintos subterrâneos do reino, lá estaria lotado de espíritos. E o professor se chocou, perguntando se por acaso este era o labirinto de Gaiminton, e que até mesmo grupos de classe ouro não pisavam naquele lugar. E isso causou um maior climão na sala. Com isso, partimos para a próxima aula sobre os círculos mágicos de cura. E o Prata achava a maior perca de tempo aprender sobre isso, porque se tinha tempo para fazer desenhos, poderia partir logo para a cura. Desta vez, o professor pediu para alguém ir desenhar um exemplo, e com isso Cresson se prontificou. Ao terminar de fazer seu desenhozinho, apontou para Zenos e tentou provocar, dizendo que ele também gostaria de fazer algo assim. E o Prota, bom, respondeu isso, foi até o quadro, afinal de contas só conhecia um círculo mágico de cura que seu mestre ensinou e faz muito tempo, então vai usar ele. Ao terminar de desenhar, Cresson tentou debochar que nunca tinha visto algo assim, mas o professor ficou indignado. Nunca tinha visto um círculo de tão alto nível. Perguntou se aquilo ali era regeneração, mas estava diferente. E o Prota deu um exemplo que deveria usar esta magia para quando um paciente perder vários dedos, e aí poderia regenerar de forma aleatória. Mas o professor ainda disse ser impossível usar isso, consumiria muita mana. E Zenos apenas tocou no quadro e ativou o círculo, mostrando que sim, era possível. E o professor rapidamente chamou Zenos para fazer parte da sua facção, pagaria o que fosse preciso. E no gabinete de Goldram, um de seus alunos avisou sobre a presença de um novo talento na academia. Um aluno especial que voltou do exterior e dizia que era capaz de matar 30 espíritos de uma vez só. Porém, Goldram perguntou se a facção dele era tão insignificante que deveriam apenas aceitar a participação de um aluno por ser especial. Outro aluno chegou na sequência, avisando que encontraram mortos-vivos vindos de um cemitério próximo. E Goldram mandou enviarem a classe do aluno especial, já que ele alegou que poderia cuidar de todos os espíritos sozinhos, e dependendo do resultado, poderia o contratar. E com isso, a turma partiu até o cemitério, e Cresson estava liderando os demais curandeiros, e dá para ver o medo na cara de todos eles. Eles conseguiam derrotar os espíritos um a um, conjurando várias curas ao mesmo tempo. Eles já estavam sendo cercados por todos os espíritos na sequência, e com isso Zenos precisou utilizar da alta cura, e o poder se espalhou pelo campo, destruindo todos os espíritos menores. Ele elogiou os estudantes por terem atraído os espíritos, mas nesse instante Cresson berrou que essa foi sua magia, ele quem a usou, e que todos deveriam relatar que seu poder salvou o dia. O Min tentou discutir, mas o garotão foi até Zenos, afirmando que não gostava dele, e nem acreditava que ele seria tão bom assim. Mas o Prata não ligava muito para esse tipo de coisa, né? E Cresson ficou bolado, perguntou do porquê o mandaram ficar de olho no aluno especial que apareceu do nada. Isso deixou os dois sem entender muito, e com isso ele apenas foi embora. Zenos avisou que os mortos-vivos ainda não tinham sido derrotados. Com isso, uma explosão aconteceu no cemitério, e um monstro do tipo Rei Zumbi surgiu. E isso deixou os curandeiros apavorados, mas berraram para Cresson usar aquela magia incrível de antes para derrotar este monstrão. E Zenos entendeu o recado, disse que não iria interferir desta vez, e o moleque agora estava se borrando de medo, enquanto foi enfrentar o Rei Zumbi. E seus ataques não funcionavam. O seu melhor poder, que era a cura alta, mal arranhou um monstrão. Então ficou correndo pelo campo igual um paspalho, fugindo dos ataques do Rei Zumbi. Zenos brincou que o Min deveria estar muito preocupada com seu amigo, mesmo dizendo que ele deveria receber essa lição. Então o Prata entrou em cena depois de ver Cresson levar umas pancadas violentas e sair voando igual um boneco de pano pelo campo, e também estar sendo esmagado pelo bichão. Começou a canalizar ainda mais mana no campo e utilizou da Mega Cura, essa que brilhou por todo o cemitério e criou uma explosão mágica que se ergueu até os céus.
Isso dizimou completamente o rei zumbi. E após isso, o Prata acabou pedindo desculpas e se lembrou das palavras de Umin, que os mortos-vivos são atraídos por outros seres mais fortes que eles. E por acaso, Carmila estava na academia por sua causa, então, querendo ou não, era sua culpa.